Hoje a TV Jornal da Cidade Online conversa com o deputado federal Giga Peixoto. Obrigada por falar conosco. É uma honra estar aqui falando com vocês. Como o senhor tem visto as atitudes, por vezes arbitrárias, de governadores e prefeitos nessa pandemia? Nós passamos já mais de um ano na pandemia. Nós temos quase 6 mil prefeitos municipais, 27 governadores, que provaram que nós não fomos a lugar nenhum. Então eu acho que está na hora dessa situação que virou hoje um banco de negócios, um balcão de negócios, uma politicagem barata, ter um comando só. Eu torceria muito que esse comando fosse do governo federal, fosse feito pelo Executivo Federal. Inclusive, o governo federal enviou quase R$ 1 trilhão a estados e municípios. E o que fizeram com esse dinheiro? A PGR ainda está esperando que alguns governadores prestem contas. Sem dúvida alguma, alguns governadores, nós vemos no Rio Grande do Sul o descaso que foi feito com a saúde pelo governo do PSDB. É importante que haja uma punição severa para esses políticos. E dentro do meio político, eu quero deixar bem claro que a corrupção é um crime muito forte. A corrupção mata numa escala invisível. E falar que a corrupção é um crime leve é mentira. Mesmo que a gente não consiga olhar nos olhos do seu malfeitor, a corrupção mata e mata muito. Torço muito para que as pessoas que usaram o dinheiro destinado para o combate e a prevenção da Covid-19 de uma forma irregular sejam punidas severamente. E em plena pandemia, o governador João Dória, de São Paulo, tem gastado milhões em publicidade para falarem bem dele e mal do presidente. É o caso do Manhattan Connection, que vem sendo chamado nas redes sociais, inclusive, de Mamata Connection. Qual a sua opinião sobre isso? O governador Dória é um conjunto de mentiras. O governador Dória, que reduziu em 12% os recursos financeiros para a saúde dos paulistas e aumentou em 70% sua verba de publicidade. O governador Dória é um conjunto de mentiras. E eu vejo, mais uma vez, que é aquele governador que quer fazer campanha política usando uma pandemia, no qual todo mundo está sofrendo. Então, como eu falo, está na hora de pegar esses políticos que querem fazer politicagem podre e barata e mostrar que a população merece e precisa muito mais. No estado americano do Texas, as medidas restritivas foram suspensas há um mês e as mortes diminuíram. Além disso, o Texas é o último no ranking de vacinação. De que adianta trancar tudo, deputado? O estado de Texas está entre os 10 últimos colocados em termos de vacinação. O que mostra mais uma vez que o lockdown e também outras medidas restritivas não conseguiram ser efeitos de diminuir a Covid. Naturalmente, ela diminuiu. Vamos deixar bem claro, tá? Restrições em horários em supermercado é um absurdo, é mais concentração de pessoas, restrição em outras, no comércio, sabe? Não é possível, nós temos que viver uma pandemia controlada também com uma saúde financeira. A população precisa saber que o comandante tem que saber pilotar um avião que numa asa está a saúde e no outro está a economia. Eu tenho certeza que essa pandemia, o governo Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, estão mostrando que realmente estão sabendo trabalhar na medida do possível, na medida do seu alcance, a pandemia. Além de deputado, o senhor também é empresário. Essa história de economia vem depois, não pode custar caro demais ao país? Nós temos a nossa vizinha Argentina que está na miséria. Graças a Deus, nós temos um governo conservador, de direita, um governo liberal na economia e que está fazendo o possível, junto com o melhor ministro da história do Brasil, da economia, Paulo Guedes, renomado internacionalmente, para que o Brasil não seja a próxima Argentina.
Os países de esquerda da América do Sul têm mostrado o seu fracasso. E graças a Deus, esticando mais um pouco essa conversa, já que semana passada tivemos o 31 de março, nós tivemos o Brasil hoje não é uma Venezuela piorada. E o que o senhor acha desse comitê de enfrentamento à pandemia criado pelo presidente Bolsonaro, inclusive a pedido do Congresso e de governadores? Será que está caindo por terra a autonomia dada pelo STF a governadores e prefeitos? A criação do comitê é um comitê que tem uma atuação limitada conforme determinação do STF. O que nós vemos hoje são prefeitos trabalhando da sua maneira diferente de outras. Repito mais uma vez, o protocolo inicial do combate e prevenção da Covid-19 deve ser único no país, único. Ali nós podemos saber as falhas e as fortalezas que nós tivemos no combate à Covid-19. Prefeitos que fazem estratégias de um jeito, outro de outros, não vamos chegar a lugar nenhum. Está aprovado, fazem 14, 16 meses que nós estamos nessa pandemia. O ministro do STF, Cássio Nunes, liberou a realização de missas e cultos. Veio o ministro Gilmar Mendes e derrubou essa liminar. Não se pode mais rezar nem estudar, deputado? Essas coisas não são essenciais? É muito importante, num momento triste, num momento depressivo, que é a pandemia, onde familiares perderam seus entes queridos, que a espiritualidade seja presente em cada um. Eu sou totalmente a favor de que os cultos religiosos sejam abertos. O Brasil é um Estado laico. E essa desconexão na Suprema Corte com o ministro Cássio Nunes Marques e com o ministro Gilmar Mendes mostra que está levando o Brasil a uma discussão boba. Temos que ter, sim, o consenso maior de que a espiritualidade, nesse momento ímpar da história do mundo, irá nos ajudar. Vamos mudar de assunto agora e falar a respeito das reformas. Há uma perspectiva de que seja aprovado ainda esse ano alguma dessas reformas, administrativa, tributária. A gente sabe que 2022 é ano de eleição. Há chance de algo ser aprovado? As reformas são muito importantes para o Brasil e eu gostaria que essas reformas andassem a passos largos. Nós temos a reforma administrativa, que essa semana levou uma punhalada por trás, que foi o aumento de 170% no custeio da saúde dos deputados, tá? Do ressarcimento médico dos deputados. Eu acho isso um absurdo. Eu mesmo, não querendo ser exemplo, mas eu tive Covid-19. Paguei do meu bolso 49.800. Estou tentando ressarcir no meu plano de saúde. Aqui na Câmara não tem isso. A Câmara você leva a nota e recebe o dinheiro. Tá? É um absurdo, é um absurdo. A reforma administrativa tem que atingir principalmente os parlamentares, sendo exemplos para a população, principalmente nas suas benesses, nos seus benefícios, nos seus privilégios e também nos seus salários. A reforma tributária ela tem que vir ao encontro das necessidades do país. Nós temos uma oportunidade única de fazer da reforma tributária não uma pequena reforma, mas sim uma grande reforma. Nós temos condições de sair do ruim para o bom, do medíocre para o ótimo. O Brasil precisa dar apoio e incentivos para que novos investimentos sejam feitos no Brasil. E sem a reforma tributária, que somente simplificando iremos modernizá-las, será possível. E na sua opinião, qual deve ser o caminho para o Congresso fazer o Brasil andar novamente? Quais são os desafios de Lira e Pacheco? Primeiramente, nós temos que ter uma harmonia nos poderes, seja no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Essa harmonia é fundamental. E dentro do Congresso Nacional, entre o Senado e a Câmara dos Deputados, o Brasil tem tudo para fazer uma grande diferença. Nós temos exemplos negativos na América do Sul, como Argentina e Venezuela, e exemplos positivos, que está sendo o Chile nesse combate também da Covid-19.
Então nós temos tudo para fazer um mandato de referência no qual os grandes privilegiados do nosso mandato seja a população do Brasil. Como que o senhor vê essa necessidade da esquerda de derrubar o ministro Paulo Guedes? Quem não se lembra, né, daquele episódio quando Dória ligou para o ministro pedindo para ele preservar a sua biografia? Quando a gente fala em Dória, nós sabemos que ele é um colecionador de mentiras. O Congresso Nacional, ele precisa ter mais harmonia. Eu queria que o Senado trabalhasse com a mesma rapidez que trabalhou para que o competente ministro Ernesto Araújo caísse. Eu gostaria que o Senado trabalhasse em outras situações nessa mesma rapidez. E contra a palavra do nosso desgovernador Dória, nada tem a acrescentar. E o que o senhor espera do Brasil daqui para frente? Graças a Deus tivemos um pulso forte no comando do Brasil. O governo Jair Bolsonaro é um exemplo em todos os ministérios. Eu queria nesse momento saudar o ministro que eu fiquei abismado do jeito que ele trabalhava, de segunda a segunda e praticamente 20 horas por dia, que é o ministro Pazuello, que mostrou todo o rigor, toda a sua força, toda a sua vontade, enfrentando talvez a maior crise da saúde da história do mundo. Eu torço muito para que a pandemia acabe e o governo Bolsonaro consiga recuperar tudo aquilo que foi perdido durante os anos do PT. O senhor acredita então que se essa pandemia não tivesse chegado, o governo de Bolsonaro teria expandido muito mais? Sem dúvida alguma. Vale lembrar que no primeiro ano, 2019, o governo Bolsonaro já tinha recuperado 1 milhão de postos de empregos, coisa que foi surpreendente, nós nem mesmo imaginávamos. Vale também lembrar que a reforma previdenciária foi uma reforma no qual teve o apoio da população, a população sentiu que era necessário ter reforma previdenciária. Então, com o apoio da população, um governo forte, o Brasil, se não houvesse a pandemia, hoje estaria no lugar de destaque no mundo. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, estou à disposição em pé e à ordem. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.